Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vamos dar continuidade, aquilo que a gente vem falando, que é a importância do discipulado, E como que a gente deve aí estar sendo conduzido pela Palavra de Deus nesse tema, Então, o que eu quero dar continuidade aqui, vocês têm alguma pergunta, de repente, da semana passada, vocês fiquem à vontade, tá? Se não houver, a gente dá continuidade aqui, mas se houver, a gente parte aí, de repente, da comentário, da pontuação que vocês queiram fazer, alguma coisa aí que vocês queiram aproveitar agora. Fique tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Bom, não sei exatamente as últimas palavras que eu falei, mas eu vou começar aqui falando que Jesus ele é o modelo de discipulado, que viveu na dependência total de Deus. Então, talvez isso aqui seja muito genérico, Jesus é o modelo, mas como ele é o modelo? De que forma a gente pode imitar Jesus? De uma forma prática, Um negócio assim, que não fique só na teoria, naquelas elaborações e tal. Como é que a gente pode, O que é o discipulado? Bom, o discipulado a gente está aprendendo que é o ensino, que é a instrução. É a gente pegar o novo convertido lá e orientá-lo como deve ser a vida cristã. E nós também temos que lembrar que também estamos em um discipulado, porque não é algo que é feito e tem uma data para acabar. O discipulado é por toda a vida, para toda a vida, visto que a gente tem necessidade sempre de estar aprendendo. Não é questão de aprender coisas teóricas, é de fato de aprender para praticar. E ainda que eu aprenda alguma coisa, está resolvido teoricamente falando, o conceito, a ideia, mas assim, o desafio maior, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é a prática, é aplicar. Eu sei que o cristão tem que amar, tá, mas e aí? Como que a gente vai amar na prática, nas relações em casa, na igreja, na empresa e tudo mais, Como que vai ser isso nessa situação, nesse momento de vida que eu estou vivendo? A gente sabe que tem que perdoar, tá, mas como que eu faço aqui nessa situação, passando isso aqui, situação é essa, o negócio não é fácil. Nós somos complexos, eu estou falando do ser humano, E do cristão também, continua sendo ser humano. Como que a gente lida muitas vezes com essas oscilações? Que a gente oscila, Hoje você está com a mente equilibrada, com as emoções lá tranquila e tudo mais, você consegue lidar com as crises da vida. Mas tem situações que você se desestabiliza. Então, como lidar com as questões? O que eu quero dizer é que sempre vai haver a necessidade de a gente sempre estar refletindo, Pedindo a Deus para que nos oriente, nos dê a clareza como a gente deve se portar em tal e tal situação, naquele momento. Então, essa dependência de Deus, Jesus nos mostra, ele deixa o modelo. Ele sendo Deus, embora ele tenha se esvaziado dos atributos de Deus, ele não tendo pecado, sendo um ser humano de fato totalmente diferente de nós, os seres humanos, Jesus é um ser humano à parte, totalmente diferente, irmão? É um ser humano, Tem toda a humanidade que o ser humano tem. Só que a grande diferença é que ele não tinha pecado. Isso faz toda a diferença. Mas mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo toda a maturidade que um ser humano poderia ter, Jesus foi o ser humano mais maduro que existiu, mesmo assim ele mostra que ele depende de Deus, em todas as ocasiões da vida dele. As decisões que ele vai tomar, como a escolha dos discípulos, por exemplo, que a gente leu na aula passada, não sei se vocês se recordam, lá em Marcos e tal, ele, quando ia tomar decisões importantes, e as decisões de Jesus todas eram importantes, É pelo menos o que a Bíblia relata, deixa registrado, questões cruciais mesmo.
ele sempre mostra que ele não age à parte de Deus, né? Sempre ele vai colocar em oração tudo que ele vai fazer, todas as suas decisões. Inclusive, no momento de agonia, lá no finalzinho da vida dele, quando ele está prestes a ser crucificado, e ele, inclusive, expõe diante de Deus o que estava no seu coração, o desejo e o sentimento de que não era sofrer a crucificação. Jesus, como ser humano normal, saudável, ele não queria passar por aquele sofrimento, ele bem sabia o que estava à espera dele, né? Então, nenhum ser humano saudável, ele diante do sofrimento, ele acha aquilo tranquilo, ele acha aquilo bom. Você pode enfrentar aquilo no entendimento de um propósito que aquilo tem, né? Que eram os mártires da igreja, que são os discípulos de Cristo, os cristãos, entendendo que o sofrimento ele tem um propósito e que a gente enfrenta aquilo lá com fé. A gente enfrenta aquilo lá entendendo que muitas vezes são processos da vida e outras questões é necessário para um testemunho, outras vezes é Deus trabalhando na nossa vida, enfim, tem os motivos diferentes de sofrimentos que a gente passa. Mas a questão é, Jesus, ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, né? Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. A gente sempre percebe Jesus sendo dependente de Deus, sendo dependente da oração, sempre nessa ideia de que ele passa horas a fio orando a Deus, buscando a Deus, né? Sempre ensinando que ele, como um ser humano, ele, embora, como eu disse, sendo uma das pessoas da Trindade, mas ele se condicionou à limitação humana, e aí ele ensina que todo ser humano deve ser dependente de Deus. Todo ser humano não é autossuficiente. Ele ensina isso lá em Mateus capítulo 5, né? Quando ele diz assim, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer, que Jesus disse, né? Com essa expressão, felizes são os pobres. Felizes são as pessoas que não têm dinheiro, que não têm recurso, que não têm uma casa para morar. Não, são esses pobres. Eles aqui, pobres de espírito, aqueles que são dependentes de Deus, que não têm recurso suficiente para bancar a sua vida. É isso que ele está colocando aqui. Essas pessoas são felizes, porque elas entendem que elas de fato não são autossuficientes. Foi o que Satanás vendeu, né, como ilusão lá para o Adão. Vocês podem ser semelhantes a Deus, vocês podem ser o próprio Deus, vocês não precisam de Deus. Essa foi a ideia que Satanás colocou na cabeça lá do Adão, e quis vender isso para Jesus também, dizendo, você não precisa desse caminho da cruz aí, né? Você se joga aqui naquelas 3 tentações que a gente conhece no deserto, né? Você se joga daqui e, como diz a palavra, olha só, Satanás usando até a própria Bíblia, né? Para estar na tentativa de enganar Jesus lá. Ele diz, como diz a palavra, Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. E outra vez fala assim, você não é filho de Deus? Transforma as pedras aqui em pães. Você pode saciar, né, as tuas carências, os teus desejos com o poder que Deus te deu. Olha a sutileza, irmãos. Satanás vai aqui, né, tentando seduzir Jesus. E a terceira, né, foi o quê? Então, transformar as pedras em pães, se jogar do alto do pináculo, e se prostrar diante dele, né? Então, se prostre diante de mim. Ou seja, todas essas propostas é que Jesus, ele caia na tentação de buscar recursos não em Deus, mas externo, né, de Deus, se é que é possível, mas no sentido assim, ou numa fonte humana ou numa fonte satânica, um dos dois. E Jesus sempre mostra, não, dependendo de Deus, dependendo de Deus. Então a gente precisa ensinar e a gente precisa aprender, né, porque a gente primeiro aprende para depois ensinar, né? A gente vai ver até mais para frente aqui, eu elaborei aqui uma frasezinha que não é minha, né? Peguei inclusive da agência missionária da Jocum, que eles têm essa frase, daqui a pouco a gente vai lê-la, se der tempo, mas essa ideia de que a gente aprende e ensina, e é necessário aprender para ensinar. É necessário viver, inclusive, como a gente falou na aula passada, para que o nosso ensino ele tenha mais autoridade, tenha mais propriedade. Aquilo que a gente vive, experimenta, a gente ensina, né? Então é assim, é uma retroalimentação. É aprendendo e ensinando, ensinando enquanto aprende, aprendendo enquanto ensina, né? Então é mútuo o negócio. Mas Jesus é o modelo discipulado que viveu na dependência total de Deus. Coloquei aqui em Mateus capítulo 10, quero ler com vocês, já outro ponto aqui, né? Falando de
de outra coisa, mas sendo a mesma, ou seja, o discipulado. O discipulado não é só saber sobre a pessoa de Cristo, né? Mas é ser participante da sua natureza. Então, olha só, o discipulado não é só saber sobre a pessoa de Cristo, porque muitas vezes a gente ensina, Cristo é isso, Cristo é aquilo, Jesus, né, não pecou, Jesus é Filho de Deus, Jesus é Deus e tudo mais, a gente vai ensinando. Então, o discipulado não é só saber sobre a pessoa de Cristo, mas é ser participante da sua natureza. No capítulo 10 de Mateus, verso 24 e o verso número 25, palavras do próprio Jesus, né? Mateus capítulo 10, versos 24 e 25, ele disse assim, ó: não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, né? Mas num contexto geral aqui, Jesus ele está dizendo para participar, e que seria necessário participar da sua natureza, e que eles iam consequentemente também sofrerem, né, o que Jesus sofreu, a perseguição, a rejeição, enfim. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: a gente precisa participar da natureza de Cristo, a natureza de Cristo. O discipulado não é ensinar uma pessoa a ser um bom religioso, certo? A cumprir regras, mandamentos, né? E muitos caem no erro assim. Tem um discipulado como uma catequese. Você vai ensinar uma cartilhazinha lá sobre a denominação, sobre as regras internas da igreja. Essas coisas podem fazer parte por outros motivos, mas isso não é o discipulado que a gente está tratando aqui. O discipulado, de fato, é levar as pessoas a participarem da natureza de Cristo, da humanidade que Cristo manifestou, né? E o que Ele planta em nós, gerou em nós pelo novo nascimento. Então, de fato, é ser o que Cristo nos propõe a ser, semelhantes a Ele, o ser humano Jesus. É isso que é o discipulado, é a gente levar as pessoas a imitarem a natureza de Cristo, a viverem de fato o que Cristo foi e o que Ele continua sendo, o ser humano perfeito, embora na condição divina, né? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês sobre o discipulado e a pessoa de Cristo. Não é só passar informação, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui. Ó, Gálatas 2:20, não sei se eu falei isso para vocês. Aqui estava em dúvida, porque eu falei esse texto semana passada, mas acho que não foi na turma aqui de vocês, não. Que texto você falou? O Gálatas 2:20, né? Gálatas 2:20. Ser crucificado com Ele, né? E ter sua fé. Então, Gálatas 2:20. Gálatas, falei, né? Você lembra o texto? Então, vamos lá ver de novo. Olha só, falei, mas esqueceu. Então, vale a pena repetir, né? Vale a pena. Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu não sei se eu abordei isso que eu vou abordar aqui. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que eu quero destacar aqui não é só a vida crucificada em Cristo, mas é viver a fé do Filho de Deus. Não sei se eu abordei esse ponto, né? Viver a fé do Filho de Deus, né? Não só viver a fé nele, a fé em Jesus, mas é a fé de Jesus, que é o que diz o texto. A fé do Filho de Deus, não só a fé no Filho de Deus. Tem diferença, né? Então a fé em Cristo é uma coisa, a fé do Cristo é outra, né? Fé em Cristo é acreditar quem Ele é. Fé do Cristo é viver como Ele viveu. Percebam a diferença? Eu tenho fé em Cristo, ótimo, está salvo. Tem fé em Jesus, tem que crer em Jesus para ser salvo. Mas tem que crer, tem que ter a fé de Cristo para viver como Ele propôs a vida nele, né? A partir dele, por Ele, para Ele, através dele. Então é viver o modelo como Cristo propôs a vida, amando, perdoando, servindo, renunciando, se sacrificando pelos outros, mesmo quando os outros não reconheciam, enfim,
A fé do Filho de Deus, a fé do Filho de Deus é viver de uma maneira que Jesus viveu. Então, só para a gente entender aí o que é ser crucificado com Cristo, né? Porque muitos querem as glórias de Cristo, muitos querem as bênçãos que Cristo proporciona por aquilo que Ele fez e conquistou para o ser humano. A comunhão com Deus, né? E tantas outras coisas, o galardão no céu. Então a obra de Cristo nos proporciona tudo isso e muito mais. Então as pessoas querem o que Cristo conquistou por elas, mas as pessoas muitas vezes não se atêm que Jesus deixou para nós uma proposta. Aliás, Paulo vai dizer isso, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, como não está anotado nem acabei não programando, mas me veio na mente agora. Deixa eu ver se é Colossenses, vamos lá, ver se a gente acha junto aí esse texto. Filipenses, vamos ver se eu acho, né? Estou tentando achar aqui, Barão. Se eu não achar aqui, eu puxo na memória, tá? Pelo menos aí a ideia do texto, e depois é Colossenses 1 e 24. Deve ter 2 versículos aqui que eu estou pensando, deixa eu ver se eu acho, tá? Um é Colossenses 1 e 24, né? Um é esse. E o outro acho que é Filipenses também. Eu estava falando aqui, mas... isso. Então vamos para o Colossenses primeiro, capítulo de número 1, Colossenses 1, verso 24, depois a gente vai para Filipenses, tá? Nessa ideia aí que eu estou querendo aqui compartilhar com vocês. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Olha, perceba as expressões. Paulo está dizendo, eu me alegro muitíssimo, regozijo-me, né? Tenho grande júbilo, uma grande alegria, agora no que padeço, no que sofro por vocês. Ele está falando a respeito dos irmãos lá na igreja de Colossos. Então Paulo sentia muita alegria porque estava sofrendo, né, em prol dos irmãos lá na igreja de Colossos. Olha só, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Paulo entendia que os sofrimentos na vida dele, no corpo dele, enfim, na sua vida, fazia parte de uma continuidade de sofrimento que Cristo iniciou na cruz do Calvário, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Então olha só como ele coloca, como ele percebe o sofrimento, como ele enxerga o sofrimento na vida dele, como um processo e como parte da vida cristã, e sofrendo pelo corpo de Cristo, pela igreja. Ele falou, isso aqui é um privilégio para mim, não é? Não se tornou uma murmuração, um peso, um lamento. Não, Paulo tinha aquilo como um propósito, né? Ainda Paulo escrevendo aqui, só que agora aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, olha que coisa interessante que ele também fala para esses irmãos lá na cidade de Filipos. Filipenses 1 e 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, esse aqui é o ponto, né? Como também padecer por ele. Olha o que Paulo está escrevendo aqui, a respeito de vocês, não foi somente concedido crer em Cristo, mas também a padecer por ele. Então, né, só para a gente entender aqui, essa dinâmica do sofrimento cristão faz parte, não tem jeito, é inevitável. A vida cristã está intimamente ligada ao sofrimento. É impossível que um discípulo de Cristo não sofra nessa vida. É impossível, tá? Por uma série de motivos que eu nem vou entrar em questão agora, em mérito. Discipular não é apenas passar informação. Então, outro ponto que eu quero abordar aqui, discipular não é só passar informação. Isso aqui eu estou fazendo com vocês, estou passando informação, né? Passando conteúdo, informação, teoria, conceito. Senão a gente tem que viver. Isso. Viver a palavra, viver o evangelho. Isso. Então eu estou passando informação, estou dando a teoria, né? O conceito, a ideia, a base bíblica, tudo mais. Mas não é só uma mera transmissão de informações. Discipular é forjar caráter. Então, o que eu pretendo, né, transmitindo as informações, eu acredito que a palavra de Deus, o ensino que eu estou compartilhando com os irmãos, tem o poder de transformar caráter, de fato, de forjar caráter. Os ensinos, né, que a gente passa, que a gente compartilha, nós temos que entender, eles têm um propósito, que é transformar a vida das pessoas. Não é só fazer com que elas tenham um entendimento
conceitual, teórico, acadêmico, teológico, tá certo? É que essa palavra, esse ensino transforme a vida das pessoas. É por isso que a gente deve sempre compartilhar o ensino bíblico, como a gente está fazendo aqui. Podia ser uma pessoa, num discipulado, né, e tal, numa sala de teologia e tal. Podia ser uma pessoa que eu me propus a discipulá-la, andar com ela, caminhar com ela, me encontrar com ela uma vez na semana, 15 dias, sei lá, para a gente estudar a Bíblia, orar junto. E eu entendo que isso deve ser feito com todo o temor do coração, com toda a responsabilidade de quem faz, debaixo da graça de Deus, pedindo de fato, com aquilo que a gente comunica, impacte, afete, transforme a vida da pessoa que a gente está discipulando. Porque a gente entende que a palavra de Deus, o ensino bíblico, ele tem esse poder de transformação. Então é transformar o caráter da pessoa. Não é só que essa pessoa, opa, entendi, entendeu mesmo? Então repete aí. Aí a pessoa repete tudo que você falou, até as frases, né? Ou professor, ó, eu já, semana passada você falou assim, 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 assado. Aí vai lá e posta ainda, né? Tá, eu falei, rapaz, olha, aprendeu, né? Tá repetindo exatamente o que eu falei. Não é o aprendizado que é conhecido nessa situação. O aprendizado é conhecido quando a pessoa pratica. Quando ela é transformada e ela vive aquilo. Então o aprendizado, a gente reconhece que a pessoa aprendeu de fato, não é quando ela consegue reproduzir na fala aquilo, né, que a gente ensinou. Não é que ela consegue saber onde está o versículo tal e tal e dar explicação disso, mas é quando ela vive aquilo, quando ela pratica aquilo. Aí sim, fala, opa, o aprendizado aí teve sucesso, né? E a gente vê, amados, lá em Efésios, capítulo número 4, eu quero abordar aqui outro ponto, outro aspecto, outras questões a respeito do discipulado, e a gente percebe que Deus, Efésios capítulo 4, a gente percebe que Deus, que providenciou, né? Deus da providência, Ele deu os recursos necessários para que o discipulado ele seja eficaz, eficiente, tá? Em Efésios capítulo 4, verso 11, 12 e 13, vai mostrar para nós aqui que Deus providenciou os meios. Quais são os meios? Eu estou falando no sentido aqui já mais de igreja, né? Num contexto de coletivo. Tá? Embora, como a gente está pontuando, o discipulado ele é no individual, mas tem um aspecto coletivo também. E o aspecto coletivo, Deus providenciou o que a gente chama de obreiros, né? Ministérios. Né? Por isso que a gente precisa ter muito respeito, né, irmãos? Muito carinho, muito cuidado com os obreiros, aqueles que de fato são verdadeiros, né? Se dedicam, se esmeram, aqueles que servem o povo de Deus, né? E aí tem um propósito aqui, ó, porque os ministérios têm uma finalidade que é levar os santos à maturidade. Então, esse é o propósito do pastorzão lá, do evangelista, do profeta, né? Do apóstolo, missionário, né? E do mestre lá. Então, a finalidade deles, tá? É isso aqui, levar as pessoas, os santos, ao aperfeiçoamento. Olha o que está escrito aqui, Efésios 4:11. E ele mesmo, Jesus no caso, né, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres, mesma coisa. Verso 12, qual é a finalidade? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esse aperfeiçoamento, entenda, a maturidade, tá? É a mesma coisa. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos nós cheguemos, então assim, tá. Até quando deve ser o discipulado? Né? Esses ministros, eles são úteis, eles devem trabalhar até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E a varão perfeito, ó, observe aqui, a homem maduro, né? À medida da estatura completa de Cristo. Então o discipulado vai até que a pessoa esteja assim exatamente como Cristo. Então já sabe que é por toda a vida, né? Então olha que coisa interessante. Esse verso 11 ao 13, ele vai nos ensinar o propósito do discipulado, o propósito dos ministérios. A finalidade é essa, não tem outra. Se está sendo feito outra coisa a não ser isso aqui, estão equivocados. Tá? Então os obreiros,
né? Profetas, como eu disse, apóstolos, profetas, evangelistas, enfim, todos aqui devem estar trabalhando para uma única finalidade, um único propósito: edificar o corpo de Cristo, levar as pessoas à maturidade, que todos tenham a unidade da fé. Então, nós devemos trabalhar sempre por uma unidade do corpo de Cristo, que é o que trabalha o tema de Efésios, a unidade do corpo de Cristo. Então, ensinos, conteúdos que levam as pessoas a facções, né, a divisões, a dissensões, a se separarem, cuidado, esse negócio é muito perigoso. Um ensino que enfatiza muito, né, a questão da divisão, da separação, a não ser das heresias e tudo mais. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o ensino bíblico discipulado deve promover, amados, como diz aqui o Efésios capítulo 4, a unidade da fé, né? Vamos ler o texto do verso 1 até o verso de número 6, só para a gente entender aqui o contexto, né, de todo o capítulo aqui, também de toda a epístola de Paulo aos Efésios. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, ou da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha que interessante aqui, aí depois ele vai falando, né? Tal Cristo subiu aos céus, Deus ministros aí e tudo mais. Então é a continuidade do que a gente falou aqui. Paulo está dizendo que o discipulado, ele tem um propósito, que é edificar o corpo de Cristo. E edificar o corpo de Cristo é fazer com que cada um entenda o seu papel no corpo de Cristo. Então nós temos a realidade da igreja local, mas nós temos a realidade da família da fé, que é muito mais do que a igreja local. A igreja local é onde nós convivemos de uma forma mais intensa, mais estreita. Mas não é ali que se resume, né, a nossa relação com a nossa família da fé. Então, por exemplo, aqui a gente tem irmãos de diversas denominações. Todos nós participamos de um único corpo, né? Temos uma única fé. Então a gente precisa ter muito cuidado para trabalhar o discipulado nesse entendimento de que nós devemos sempre promover a paz, promover a unidade. E, infelizmente, a gente percebe que não está tendo muito sucesso. Está tendo muito sucesso, não, na nossa igreja tupiniquim aí, no nosso país. Mas vamos lá, que a gente vai perseguindo esse propósito aí, né, do discipulado. Não discipulando as pessoas para a nossa denominação, não para a nossa corrente de teologia, não para o nosso arraial, mas discipular irmãos para o corpo de Cristo, tá certo? Tem pessoas, por exemplo, que elas pensam que elas não devem discipular uma pessoa que não é da sua, que não pertence à sua denominação nem à sua igreja. É um negócio complicado, né, irmão? Então, já pensou? Claro que eu sei que tem alguns detalhes que a gente tem que discutir, né? Tá, eu vou deixar, porque o discipulado a gente viu que exige muito, né? Exige muito da gente, engajamento, dedicação, tempo, inclusive, né? Dedicação de tempo, investimento em muitas coisas aí. Mas, assim, a gente precisa ponderar. Mas se a gente tem condição de discipular pessoas além da nossa denominação ali, da nossa igreja local, nós faremos isso também, né? Mesmo porque muitas vezes a gente discipula pessoas que nem frequentam a igreja ainda, né? Então a gente às vezes tem uma pessoa lá que aceitou Cristo, mas ainda não está em nenhuma igreja. Eu não vou arrastá-la para a minha igreja para discipulá-la, eu vou discipulando ela, e aí eu preciso entender aonde que ela deve ser direcionada, né? Porque tem pessoas que elas fazem prosélitos, como disse Jesus a respeito dos religiosos lá, que percorriam lugares longe, mas um propósito, trazer as pessoas para o seu entendimento, para a sua religião e debaixo da sua tutela. Aí não, né, amados? Aí a gente não faz isso porque nós não formamos religiosos. Mas bora lá. A igreja deve ser essencialmente pedagógica, tá? Coloquei aqui esse ponto porque eu entendo, como nós já lemos o texto, mas nós vamos ler de novo, lá em João capítulo 6, verso 45, nós lemos semana passada. Bora ler de novo esse texto aí, para dar base a essa minha afirmação aqui. A igreja deve ser essencialmente pedagógica.
toda igreja cristã, evangélica, protestante que se preze deve ser uma agência de ensino, tá certo? Se não houver uma proposta em uma igreja local de ensino, essa igreja está equivocada. Pode ter eventos, entretenimento, pode ter um monte de programação lá, mas se ela não tiver a finalidade de ensinar, de instruir, de amadurecer, que é o que a gente está discutindo aqui, essa igreja não é bíblica, essa igreja não é relevante para o reino de Deus, essa igreja não é saudável, tá? Então, só para a gente entender aqui, pode ter pode estar cheia, pode ter muita frequência, pode ter evento todo dia, pode o negócio ser atrativo, ter entretenimento, porque tem, né? O pessoal sabe fazer um negócio da hora, hoje aí não está perdendo para nenhum entretenimento, né? Você vê shows aí, você vê cultos de igreja, fala, poxa, tá bem parecidinho na qualidade, tá? Mas, se essas coisas, elas são superficiais, não transformam vidas, se essas ações, esses encontros, não vão aperfeiçoando os crentes, não vão moldando o caráter deles, então ali vai ficar 10 anos, gente frequentando, entrando e saindo, uma multidão, mas serem transformadas de fato pelo Evangelho, porque não tem uma proposta pedagógica, não tem uma proposta de pegar a pessoa pela mão aqui e levá-la à maturidade, tratar o caráter dela, as relações matrimoniais, as relações sociais, né, os seus pecados, não trata as coisas, não trata, melhor dizendo, né, mas lida com as coisas superficialmente e acha que tudo é oba-oba, e infelizmente também, às vezes a gente se depara com essas situações aí. Mas vamos lá, João capítulo de número 6, versos de número 45, só para estar ratificando aqui, né, com o texto bíblico, João 6:45, que nós lemos na semana passada, e eu quero reiterar. Irmão, o discipulado é isso aqui, inclusive, viu? Antes que a gente leia aqui, ó, presta atenção aqui no que eu estou falando, para vocês entenderem aqui. O Filipenses 3:1, Paulo diz que não se cansava de falar as mesmas coisas, né? Que aquilo era segurança para os irmãos. Então, semana passada eu li uma coisa, semana aqui eu estou repetindo ela, e é possível que de repente, né? E aliás, até em outra matéria relacionada eu repita talvez a mesma coisa. E a gente vai ensinando por esse método de repetição. É assim que se faz na escola, é assim que se faz em todo o processo educacional, né? Que a gente vai falando a mesma coisa, até que aquilo possa estar ali, como eu disse, impregnado na vida da pessoa e ela absorva aquilo, assuma aquilo como vida dela, como a sua vida, né? Então, assim, a repetição ela é necessária. Eu tenho 2 filhos, mas a gente tem o hábito assim, né? Falar para o menino, eu já te falei isso aqui 10 vezes e você não aprendeu? Ué, se ele não aprendeu com as 10 vezes, nós vamos ter que falar uma 11ª. E se na 11ª não der jeito, 12ª, 13ª. Aí a gente fala assim, eu te falei isso já 1000 vezes. Ué, mas se ele ouviu 1000 vezes, eu falei 1000 vezes e ele não aprendeu, vou ter que falar 1001. Não é, não? Tem que treinar isso. Claro. Então, assim, a gente fala, se a criança pudesse responder, que não tem a capacidade para elaborar e responder. Filho, eu não te falei isso aqui 10 vezes, vou falar mais. A criança podia responder, sim, pai, o senhor vai falar tantas vezes até que eu aprendo, tu aprendi ainda na prática. E é isso, o método de repetição, diga lá. O problema é que muitas vezes nós falamos, já sei, e não sabe nada. Sim, porque o saber, como a gente falou, não é apenas a teoria, o saber aqui, é o saber na prática, no feito, né? Então é assim, quando eu sei de fato, eu sei porque eu vivo, eu aprendi, e a gente vai ver esses termos aqui, inclusive, em Paulo em outra ocasião. Mas vamos lá, João 6:45, ó. Está escrito nos profetas. Assim, no Antigo Testamento, Deus já vinha falando isso, ó, há muito tempo, a gente vai ver aqui. Há muito tempo. Então, você tem lá em Isaías, que eu vou ler daqui a pouco com vocês, em Jeremias, em Miqueias 4:2, por exemplo, se quiser anotar essa referência aqui, tá? Miqueias 4:2, e eu vou ler outras aqui, mas ó, só para pegar aqui, está escrito nos profetas. O que está escrito nos profetas? E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Lembra que eu falei para vocês?
que Deus traz por um método apenas, que é pela instrução, que é pelo ensino. Deus não traz pessoas assim de outras formas, pelo ensino. Deus ensina, né? Deus é pedagógico, Deus reeduca as pessoas que Ele traz a Ele. Então, já está escrito desde a antiguidade, todos serão ensinados por Deus, porque todos aqueles que ouvem do Pai, né, aprendem do Pai, vêm ou vai até Jesus. No meu caso, eu falando que vai até Jesus. Jesus está falando vem, então Ele está falando vem a mim, né? Mas vai até Jesus. Mas como que vão até Jesus? Porque ouviram, né? É uma forma da gente aprender, a gente vai ver um pouquinho para frente. A gente ouve, a gente aprende e a gente é conduzido a Deus. Então, a gente é conduzido a Deus porque nós somos ensinados pelo próprio Deus, tá? Então tem muita gente aí que querem ir a Deus sem aprender de fato de Deus. Aí fica muito difícil, ou é impossível, né? Isaías 54, verso 1, verso 13. Isaías 54, só para ratificar essa fala de Jesus que está escrito nos profetas, né? Então Deus já vinha falando há muito. Isaías capítulo número 54, versículo número 13. Deixa eu confirmar se é isso mesmo aqui. 54 e 13, é isso mesmo. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Ó, todos os teus filhos serão discípulos, aprendizes, né? Essa palavra discípulo a gente já aprendeu aí que é aprendiz. A gente já aprendeu que é aprendiz. Nós aprendendo aqui. Então vamos lá, amados. Os profetas, como eu disse, em Miqueias 4:2 também está escrito algo desse tipo, tá? Que as pessoas seriam ensinadas por Deus. Enfim, outros profetas. Só para dar um exemplo aqui do texto lá citado. Filipenses capítulo 4, versículos 11 ao 13. O 13 é muito conhecido, mas às vezes as pessoas não se atentam ao que vem antes, né? Então, Filipenses capítulo número 4, versículos número 11, 12 e 13. Observem o que Paulo está aqui ensinando para nós. Olha só. Deixa eu só... Pronto. Paulo diz o seguinte: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, estou grifando aqui, tá? Na minha Bíblia está grifado. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Destaquei essas 4 palavras aqui, porque todas elas remetem, fazem referência ao contexto de escola, né? Eu sei, eu estou instruído, eu aprendi, eu posso. Então olha o que Paulo está mostrando aqui, né? Esse processo de aprendizado, de escola, de necessidade de reflexão. Está vendo só que coisa interessante? Né? Então não tem como fugir disso, não tem atalho. As pessoas muitas vezes elas querem facilidade na vida, é a tendência, né? O ser humano pegar atalho na vida, não existe atalho. O Evangelho não nos dá a opção de caminho mais curto. O Evangelho tem um caminho longo, árduo, trabalhoso, difícil, na contramão, pior ainda. Estreita, não tem essa, né? Então vamos lá. É estreito, é longo, é na contramão, é árduo. Olha só. Isso é o discipulado. Isso é a vida, de fato, que Deus propõe. Ah, porque Deus quer dificultar a coisa? Não, porque Deus sabe que o processo é necessário. Porque é isso. De outra forma, o ser humano não vai ser transformado como deve, né? Quando a gente queima etapas da vida, né? Vou dar um exemplo aqui. Meninão lá de 15, 16 anos, engravida a menina, vai casar, criar o filho com 16, 17 anos. O que ele fez? Queimou a etapa da vida, né? Então, o que ele fez? Ele interrompeu um processo natural ou um processo necessário que ele precisava passar por aquilo. Então, ele queimou uma etapa da vida. Quem queima uma etapa da vida, lá na frente vai ser cobrado. Não tem como, é a lei da semeadura, né? Você tem, vamos pegar aqui uma esteira de fabricação de qualquer coisa. Você tem lá na esteira de fabricação, você tem etapas, né? Então, entrou na esteira aqui,
o produto vai sendo montado, aquela coisa toda, e chega lá no final o produto pronto. Se por uma etapa, o produto lá vai sair inacabado, com defeito. Isso que é o problema. Não é? Então, quando você quer encurtar, você quer interromper, você quer queimar uma etapa da vida, você quer pular, né, o degrau necessário, você vai ter problemas, porque Deus estabeleceu assim. Né? Então, tem pessoas muitas vezes que elas não querem passar por isso, querem já, não tem como, mas se fizer isso, muitos fazem, a gente sabe que dá lá no final, vai dar ruim. Né? Gente que muitas vezes chega em uma condição, em uma posição, em uma função, que ela não foi preparada para aquilo. Né? Vou dar um exemplo ministerial. Um pastor que chega à função de pastor, ele não foi preparado para aquilo. Ele não foi amadurecido nas áreas necessárias para que ele, quando se deparar com aquela situação, ele tenha recursos, né, para lidar com aquela questão. Então, assim, foi levado de alguma maneira, chegou de alguma maneira. Talvez até tinha um chamado pastorado, mas não passou pelos processos. Né? Então, a pessoa não era madura o suficiente. É por isso que a Bíblia diz, inclusive, para pastores não serem novos convertidos, para pastores não serem pessoas despreparadas na área familiar, para pastores não serem inaptos para ensinar. Olha só, então quando você não respeita isso que Deus estabeleceu, vai dar ruim. Não tem conversa, né? Então, pastor que ele não é apto para ensinar, aí ele vai lidar com a igreja. Ele não tem as ferramentas, ele não se preparou, não tem os recursos. E aí? O que vai fazer? Não vai fazer, ou vai fazer do jeito que ele acha que tem que fazer. Não certo, é errado. Ele que está fazendo a coisa de Deus e é errado. Sem ferramenta. Na verdade, não está fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus é isso que Deus estabeleceu. Né? Esse é um engano. Muitas vezes, estou fazendo a obra de Deus. Calma aí, mas Deus nunca pediu para ninguém fazer a obra dele relaxadamente. A obra dele de uma maneira despreparada. Né? Deus não quer gente com boa intenção. Deus não quer gente assim disposta a todo custo. Deus quer gente que se sujeite ao seu processo de amadurecimento e seja conduzido para onde Deus quer conduzir. Eu só dei um exemplo aqui de igreja, pastor e tal, mas isso vale para todos os discípulos de Cristo. Em muitas funções que Deus os coloca no reino de Deus, não é só a igreja local, é na vida. Então, por exemplo, você tem muitas vezes um discípulo de Cristo, um cristão, que ele é levado para um cargo público, né? Mas o seu caráter não foi forjado, o cara não tem lá as bases éticas, morais, os valores, seus princípios lá introjetado na alma dele, na vida dele, no coração dele, na mente dele. Aí cai nesse, a gente sabe, né? Esse meio corrupto, sedutor, fácil demais de aproveitar das corrupções. Aí o cara não foi preparado e vai para lá. Né? Então, olha só como a gente muitas vezes conduz as pessoas a pecarem por falta do discipulado. Eu fico pensando que a gente assim, malha mesmo, né? A gente pega aí, tá vendo? Ó, isso aí não representa a igreja, isso aí não representa jamais o evangelho, essa pessoa escandaliza o evangelho. Eu fico pensando, tá, mas e o pastor desse cara lá no começo? Onde que ele estava que não discipulou? E as igrejas que esse cara passou, por que elas não pegaram esse cara e identificaram que ele tinha, né, esse chamado para a vida pública? Ele tinha essa aptidão, por que não forjou ele? Por que não deu recursos? Por que não trabalhou na vida dele, no caráter dele? Por quê? Né? Então a gente percebe muitas vezes a negligência, o que causa. Deuteronômio, capítulo de número 6, amados, verso 1 ao 9. Só para a gente entender aqui que o ensino não é opcional, não, tá? O ensino não é assim, não, André, então tá, eu vou optar pelo ensino. Não é opcional. Ensino é mandamento, irmãos. Deus deixou mandamento para ensinar, né? André, tá, mas se o cara não escolher o ensino, ele quer conduzir a vida dele de outra forma? Tem gente que não gosta de estudar a Bíblia, né? Capítulo 6, calma que a gente lê todo mundo junto aí, né? O cara não gosta da Bíblia. Muitos já falaram para mim, né? Não gosto da Bíblia, acho que esse negócio da Bíblia não é para mim e tal. Não gosto de culto de ensino, não gosto de ler e tal. Como se fosse uma opção, né?
Não é uma opção. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter a pegada, né, do cara que estuda afinco, do teólogo, do obreiro que vai ensinar e aí precisa de fato, né, tá se engajando mais. Não é isso. Eu reconheço de fato que tem pessoas e pessoas nessa área. Você tem mestres, você tem ensinadores, você tem líderes que discipulam de uma maneira mais objetiva e aí precisam se engajar mais. Mas todo discípulo de Cristo, sem exceção, se tem lá um grau de intelectualidade alta ou baixa, se teve oportunidades acadêmicas, se estudou, se tem nível superior, independente de todas essas questões, essas diferenças que a gente sabe que tem, mas todos devem ir pelo caminho do ensino e aprendizado. É um mandamento de Deus, não é uma opção, né? Ainda mais se forem essas pessoas que têm essas funções, aí ainda mais se for um pai de família que tem que, quando eu digo tem que, não é que é obrigado, mas se ele assumiu a responsabilidade de ser um discípulo de Cristo, ele precisa no seu lar assumir o papel como um homem de Deus que guia os seus filhos na verdade de Deus, que é o que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 1 ao 9, que nós vamos ler agora. Vamos lá, depois do gole aqui, ó. Deuteronômio capítulo de número 6, versículos de número 1 ao versículo de número 9. Vou bem com calma aqui nesse texto, tá? Talvez a gente nem acabe nessa aula aqui. Vamos ver. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Então, olha só, o verso 2 eu já quero destacar. O ensino tinha que ser diário por toda a vida, tá? O ensino era diário, tinha que ser diário e por toda a vida. É o que está aqui e no verso 2, tá? Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, dar ouvidos, irmãos. Não é só escutar, não. É dar ouvidos. Lembra das cartas de Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Acho que, se não me falha a memória, para 7 cartas isso foi falado. Então, não é só escute, não. Ouça, dê ouvido. Então, primeiro começa por ouvir, tá? Até o texto lá de Romanos 10 e 17 diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Então vamos continuar aqui no verso 4, de novo, ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Olha que coisa interessante. Verso 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, quem ensina, né, o ensino deveria passar pelo coração de quem ensina. No caso aqui são os pais diretamente, mas vale para todos aqueles que discipulam, tá? Então, olha só, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Então, eu ensino, e o ensino deve passar pelo coração de quem ensina. Então, deve ser pelo meu. Então, não é essa questão que eu disse, né? Transferir informação. A gente está, na verdade, gerando o que nós somos. Então, eu preciso, antes que eu fale e ensine, eu preciso estar absorvendo e vivendo, e procurando, desejando, né? Viver aquilo que eu acredito que eu ensino. Senão, imagina só, a gente está encaminhando um monte de gente, a gente está se perdendo no caminho, levando um monte de gente a Jesus e a gente, sei lá para onde está indo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Paulo diz isso para um jovem pastor. Se não me falha a memória, 1 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: cuida de ti mesmo, deve ser verso 8, alguma coisa assim. Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Então, olha que coisa interessante, confia aí, varão, se é 1 Timóteo 4 e 6, 4 e 8, alguma coisa assim, só confirma a referência, tá? Mas é isso que Paulo diz aí: cuida de ti mesmo e da doutrina. 4 deve ser
É 6, não, Erivaldo? Então, não, meu amado, é 1 Timóteo. Você está em 2. Isso. 1 Timóteo. Isso. É o 4,6 ou é 4,8? Alguma coisa assim. Cuida de ti mesmo, da doutrina. Conseguiram achar, querido? Portanto, Isso. por quanto essas coisas, irmãos, serão bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Não, meu amado, nessa não. Vamos lá. Já que eu falei. Não, mas não é esse texto, não. 4:15. Não, desculpa, 4:16. Eu estava com 6, mas é 16. 1 Timóteo 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Persevera, né? Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Isso. Então, percebam só, quem ensina precisa ter aprendido. É uma coisa lógica, mas muitas vezes não é na prática, né? Então, vamos lá continuar aqui no verso Deuteronômio, voltar em Deuteronômio, capítulo número 6, agora o verso 7, tá? Estou indo com vocês aqui, dando a pausa para a gente refletir no que a gente está lendo. Então, vamos lá. Então, o ensino teria que estar no coração, passar pelo coração de quem ensina, né? Verso número 7. E as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E as intimarás a teus filhos. Dependendo da versão, está a inculcarás, né? Tornará íntima essas palavras. Não sei como que está aí na versão de vocês, tá? Mas aqui deveriam ser incutidos ensinos, né? Na mente dos filhos, tá? Tornar íntima a palavra, conhecida a palavra, inculcar a palavra, né? A teus filhos, ou, no caso que a gente está tratando aqui, aqueles que nós discipulamos, tá bom? Então a gente precisa entender isso. As palavras, o ensino precisa ser íntima. A pessoa deve conhecer de fato. A gente tem essa tarefa de ensinar. Como nós ensinamos aos nossos filhos. Como a gente tem a responsabilidade, o cuidado, o engajamento de ensinar aos nossos filhos os valores que nós temos, né? A gente precisa fazer isso no discipulado também. Ainda no verso 7, olha que coisa interessante, né? Os pais deveriam falar dia a dia na família. Ainda no verso 7 isso, ó. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. A gente aborda aqui o culto doméstico, é uma forma de discipular. Eu já estou falando a questão aqui da responsabilidade do homem, né? Ou da mulher que é cristã e o homem não é, mas eu digo assim, a responsabilidade nossa de discipular na nossa casa. O discipulado, como eu disse, não é no coletivo, também faz parte, mas olha a responsabilidade individual de cada cristão discipular a sua própria casa, os seus filhos, devocionais, coisas que a gente muitas vezes vai deixando, né? Que a gente era ensinado e tinha prática. O culto doméstico, né? Ler a Bíblia na mesa, orarmos em casa, ou seja, a nossa casa como uma extensão de adoração que não se dá apenas na igreja. A igreja parece que virou o único lugar possível de ouvir a palavra, de pregar a palavra, de orar e de adorar. Isso está errado, amados. Tá certo? Lá é mais um lugar onde a gente faz essas coisas. Não é o único lugar, e até digo, não é o principal lugar. O principal lugar é de fato em cada família que isso se dê. O ensino bíblico, a vida de oração, né? Então é o que ensina aqui, ó. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, ou seja, esse andando pelo caminho também, ó, remete a todas as ocasiões do dia a dia, do cotidiano. Então nós somos convidados, encorajados, né, advertidos, que a gente precisa ensinar em todas as ocasiões da vida cotidiana, inclusive. Não é o que o Paulo também diz lá no Novo Testamento, né, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não, né? Ou seja, andando pelo caminho, deitando, levantando, em todas as ocasiões do dia a dia, dentro de casa, fora de casa, enfim. A gente tem que aproveitar todas as ocasiões aqui. Ainda no verso, aliás, vamos para o verso 8, melhor dizendo, e 9, tá? Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por terceiras entre os teus olhos.
e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui está falando das palavras de Deus, né? As palavras de Deus. Então, o conteúdo deveria ser escrito em lugares visíveis para lembrar. É isso que o Moisés aqui estava falando, tá? Escrevendo os umbrais, como testeiras, entre as tuas mãos. É claro que aqui, amados, de uma maneira literal, se tornou, na verdade, para o judeu, mas é de uma maneira mais prática no sentido da vida. Colocará entre as tuas testeiras. Tem que estar na mente mesmo, naquilo que penso, naquilo que elaboro, né? Quando Paulo ele vai escrever em Filipenses capítulo 4, versículo número 8, ele diz assim: no demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então essa ideia de colocar entre a testeira, né, nos umbrais da tua casa, de fato, no nosso lar, né, entre as tuas mãos, naquilo que a gente faz e realiza. A palavra de Deus, os princípios, os valores da palavra de Deus precisam estar norteando tudo isso. As obras, a realização que eu faço, seja no trabalho, seja na construção da vida, em qualquer aspecto, né? Essa é a ideia aqui que a gente absorve desse texto. E a gente precisa entender que o discipulado se dá, então, tá vendo? Em toda a vida. Não tem espaço que não caiba o discipulado, né? Não tem espaço que não haja a necessidade de ter um ensino bíblico. Não há ocasião que não caiba ali, né, aproveitarmos a situação para aprendermos de Deus e ensinarmos de Deus. Eu não estou falando de bitolagem, né, irmão? Você não pode ter uma conversa assim, que, né, não. Estou falando das ocasiões que a gente identifica que a gente precisa aqui, corrigir tal coisa, ensinar tal coisa. A gente precisa ter essa postura na vida, tá certo? Eu acho que eu não vou continuar aqui, porque a gente vai entrar em outro ponto na outra aula. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.